Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje a gente vai ter uma aulinha extra sobre a formação da Rússia socialista. Por que eu digo aulinha extra? Nós já terminamos todo esse conteúdo, já falamos sobre tudo, do início ao fim, mas ficou uma partezinha como um adendo para a gente poder entender melhor esse processo, que é falar sobre Joseph Stalin, ok? Quem foi esse georgiano que chega ao poder na Rússia e governa de forma ditatorial por quase 30 anos? Bom, como eu falei, Stalin ele é um homem marcado por essas contradições. Tá? A vida de Stalin ela é toda cheia de contradições. Por exemplo, por um lado, nós temos um governante, um líder socialista, responsável direto pela derrota de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, responsável direto pela derrota do nazismo alemão, um governo ditatorial, responsável direto por transformar a União Soviética numa potência econômica, mas por outro lado, nós temos também um homem que se tornou um ditador implacável, responsável aí pela morte de mais ou menos 40 milhões de pessoas. Tá? Tem uma frase de Lenin, de 1922, em sua Carta Testamento, que exemplifica muito bem a personalidade de Stalin. Lenin, na sua Carta Testamento, disse o seguinte: o camarada Stalin, tendo se tornado secretário-geral, tem autoridade ilimitada em suas mãos, e não tenho certeza de que sempre irá utilizá-la com prudência. Esse era Stalin. Tá? De prudência não tinha nada. Um homem prudente não fazia parte do seu contexto político. Bom, Stalin nasceu em 1878, mas o nome de batismo dele não era Stalin. Tá? Ele nasce, é batizado como Iosif Vissarionovich, e ele teve uma infância extremamente turbulenta, vindo de família pobre, pais pobres, a mãe costureira, o pai sapateiro, o pai bebia muito, batia muito em Stalin, na mãe, ou seja, a violência já fazia parte do seu contexto familiar também. Fora isso, ele teve outros problemas na infância, como por exemplo, aos 7 anos de idade, quando ele pega varíola, e a varíola deixa marcas eternas em Stalin, o seu rosto fica todo marcado, o pescoço. Fora isso, ele nasce com uma deficiência nos pés também, ele nasce com os dedos colados e uma certa diferença de tamanho nas pernas. O braço esquerdo de Stalin era mais curto que o direito. Então, ou seja, Stalin era ali um prato cheio para o que hoje nós chamamos de bullying dentro da sua comunidade. E esses bullies, eles realmente eram muito pesados contra Stalin, tá? Contra Iosif Vissarionovich, na verdade, nesse primeiro momento. Bom, ele cresce com esse sentimento de inferioridade, tá? Que, querendo ou não, lá na frente vai ser algo crucial para a formação da sua identidade, para a sua busca do respeito de todos e enfim, para tudo aquilo que ele vai fazer mais tarde. Bom, na adolescência, a mãe de Stalin, que era uma fiel muito fervorosa na Igreja Ortodoxa Russa, consegue para ele uma vaga no seminário. Então Stalin sai da sua vila, vai para a capital da Geórgia, para a igreja, estudar. E ele começa a estudar, tira notas excelentes, ele está estudando ali para se tornar um padre. Tá? Era um homem muito estudioso, muito leitor, começa a ler sem parar. E em uma dessas leituras ele conhece os escritos de Karl Marx e Friedrich Engels. E aí ele começa a se inflamar por esse sentimento político marxista, tá? Socialista marxista. Bom, lá ele aprende russo, cria a sua consciência política socialista, marxista, começa a se envolver cada vez mais em movimentos políticos, ainda na adolescência, até que chega um momento que ele é expulso do seminário da Igreja Ortodoxa Russa. Ninguém sabe ao certo por que ele foi expulso. Tá? Tem várias teses aí. Uma que ele não tinha mais dinheiro para pagar, outra que ele inflamava os padres contra o sistema e a igreja acabou expulsando. Enfim, são diversas teorias, mas ninguém tem certeza absoluta. O fato é que em 1905, Iosif
Stalin, tá? Que agora ele incorpora esse codinome Stalin ao seu nome, tá? Lembrando que Stalin em russo quer dizer aço. Então ele se colocava nessa figura mesmo de homem de aço, tá? De imponência, de força, ok? Em 1905 ele conhece então Lenin e logo logo ele cai nas graças de Lenin, tá? Por quê? Porque Stalin, ele se incorpora ao partido bolchevique e ele passa a fazer o papel sujo de guerra. Tá? Tudo aquilo que os outros membros do partido não queriam fazer, como por exemplo, saquear, roubar, executar, assassinar, matar, tudo isso que ninguém queria fazer, Stalin se prontificava a fazer e sem hesitar. Ele não hesitava, ele simplesmente executava as tarefas sujas do partido e com isso ele foi adquirindo o máximo respeito de Lenin e em contrapartida de todo o partido bolchevique. Tá? Bom, com esses papéis, né, que Stalin foi exercendo, né, esses papéis mais sujos, digamos assim, ele adquiriu totalmente o respeito do partido e em 1924, com a morte de Lenin, né, Stalin já tinha o respeito de todos dentro do partido bolchevique. E com aquela disputa interna entre ele e o Trotsky, acaba que Stalin vence esse conflito e se torna o governante maior da União Soviética. Tá? E a partir daí começa a sua personalidade violenta tomar forma dentro do governo soviético. Por várias vezes Stalin professou uma frase que se tornou basicamente um mantra, né, da sua forma de governar. Ele dizia que não existia mal que a força bruta não fosse capaz de resolver. Tá? E Stalin ele começa a governar desta forma, utilizando a violência para a resolução de todo e qualquer conflito. Tá? Inicia-se a ditadura stalinista, ou também conhecida como fase de terror soviética. Stalin, para governar, utiliza-se de várias táticas violentas, tá, de dominação. Entre elas, a gente pode citar um exemplo, que foi o Holocausto ucraniano, quando ele chega para dominar a Ucrânia, que o exército já estava todo esperando, né, que ele invadisse e houvesse um conflito ali. Ele faz diferente. Ele cerca a cidade, fecha as fronteiras, proíbe o comércio de alimentos, né, com a Ucrânia, já que a Ucrânia não tinha uma produção agrícola muito forte. Ele envenena o rio que abastecia a Ucrânia e com isso ele fica aguardando. Tá? Depois de 3 meses e depois de aí mais ou menos 70, 80 mil mortes dentro da Ucrânia, eles acabam se rendendo e Stalin invade e toma conta, governa, absorve a Ucrânia, a União Soviética de forma muito violenta, mas tranquila ao mesmo tempo, tá? Sem disparar aí nenhum tiro. Okay? Essas táticas de violência, elas eram comuns para Stalin. Tá? Esse era o grande marco, tá, na história de Stalin. Dessa forma, ele foi se tornando cada vez mais violento, inclusive dentro da própria Rússia, dentro da própria União Soviética, tá? Comandando a mãos de ferro, a punhos de ferro, onde nem mesmo os mais próximos, tá, poderia professar palavras contra o governo de Stalin ou contra o próprio Stalin. Tá? A esposa dele acaba se suicidando porque não aguenta, né, a forma com que Stalin governava dentro e fora de casa também. Os filhos professaram algumas palavras contra o pai. O que ele fez? Mandou os filhos para a Segunda Guerra Mundial. E ali eles acabaram morrendo e ele não mostrou nenhum remorso por isso. Tá? Stalin promoveu perseguições a partidos políticos, a grupos que se professavam contra a sua forma de governar, enfim, tá? Com tudo isso, ele se tornou aí um homem, um ditador, um governante responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. E o estranho de tudo isso é que Stalin, ele foi vencedor por 2 vezes do Prêmio Nobel da Paz. Tá? Por quê? Porque tudo que Stalin fazia era muito velado, muito escondido, muito bem guardado. Até que em 1956, os seus documentos, né, foram expostos, tá, para todo mundo, e ele acaba perdendo esses prêmios Nobel da Paz que ele ganhou, e a sua faceta ditatorial violenta é exposta para o mundo inteiro. Ok? Esse foi
Joseph Stalin. E é importante a gente entender quem foi ele para nós entendermos aí de que forma ele governou essa União Soviética a punhos de aço, ok? A gente fica por aqui, espero que vocês gostem. Se puderem, deixem aí o like de vocês e se inscrevam também para a gente ficar juntinho aí nos próximos vídeos. Tchau, galera, até mais, valeu!